continuidade à nossa disciplina de inteligência artificial e computacional. Hoje estaremos trabalhando com o tema oncologia. Você já tem, esse material já está disponível na aula 12, lá no AVA, no momento aula, né, no web aula. Vocês poderão baixar esse arquivo aqui, que vocês estão visualizando agora, para que vocês possam acompanhar a aula, caso tenha interesse. Ok, pessoal? Muito bem. O termo ontologia, ele está um pouquinho correlacionado. Na verdade, o termo ontologia é uma questão mais ampla, que nós veremos depois ao conceito, mas a ideia da ontologia que nós estaremos falando aqui na nossa disciplina será a ideia de gerar uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento, ela poderá ser utilizada para inferir sobre ela, ou seja, tirar conclusões sobre a mesma, tá? Então, essa ideia dessa base de conhecimento está vinculado ao contexto da internet. Porque a internet, inicialmente, surgiu né, sem muitos padrões a serem seguidos. Então, nessa situação, um grande volume de informações estruturadas, adequadas apenas para o entendimento humano, muitas vezes, o agrupamento dessas informações na internet. Até a própria forma de codificar o HTML facilita apenas a nossa navegação, mas muitas vezes traz dificuldade quando estamos implementando alguma busca neste ambiente, tá? Então, basicamente, a forma de fazer as buscas na internet, basicamente, utilizam aí análise no nível léxico, né? Ou seja, a interpretação das palavras para que possam ser feitas consultas, mas muitas vezes, ainda anteriormente, havia muita imprecisão nessas buscas, tá? Então, havia muita imprecisão na busca. Muitas vezes por não ter o contexto que estava vinculado àquele site. A gente fala contexto do que estava tratando o cenário daquela situação ali, né, que estava sendo descrita na página, e a falta semântica na definição das páginas. Então, contextos, dependendo do contexto que nós estivemos conversando aqui, o exemplo clássico, né, da manga, que é uma fruta típica da nossa região. Mas dependendo da nossa conversa, conforme o contexto que esta palavra for inserida, ela poderá estar correlacionada à fruta, né, típica da nossa região, ou à manga de uma camisa, de uma camiseta. Então, essa parte do contexto que muitas vezes não era muito bem esclarecida nessas páginas web. A questão da semântica também. A semântica está relacionada ao significado daquelas palavras, daquele site, né? Então, a questão de estarmos, quando o site ele transmite uma informação de uma coisa grave, né? Ou até mesmo uma informação relevante para a nossa tomada de decisão, como a baixa de uma moeda estrangeira, aumento dos combustíveis ou abaixo do combustível. Então, todas essas informações que são relevantes, faltava as páginas também ter a semântica, a interpretação que aquela informação ali, ela é benéfica e ela traz ali bastante situações a serem desenvolvidas. Muito bem, então essa questão da expansão da internet, evidente, com essas dificuldades que ali estavam descritas, né, principalmente na parte do contexto, da semântica dessas páginas, e a ideia também, né, de estar aí trazendo a informação, o tratamento melhor a ela, principalmente para adotar, né, aí nós temos o que viu-se com as possibilidades da internet, além de muitas informações ali disponíveis, né, mas que precisavam ser padronizadas, para que pudéssemos ali utilizar agentes inteligentes, né, informações de distribuição com semântica em páginas, restrições de domínio, né? Ou seja, o domínio de uma informação específica. Então, a ideia da internet foi dotá-la de inteligência. Aí surgiu a web semântica, que o contexto da web semântica é estar definindo formalmente, né, nas páginas
uma semântica clara, padronizada, evidente, para que buscadores possam fazer as suas análises. Além disso, agentes inteligentes consigam, a partir dessas informações semânticas disponíveis nas páginas, que eles possam ali interpretar o que aquela página tem de informação. Então, nessa situação, a ideia da web semântica ela está vinculada e correlacionada à criação de ontologias. Então, basicamente, a web semântica é estar aí colocando etiquetas, né, nas páginas. Quando a gente fala etiquetas, significados, identificar o que está ali na página de um mecanismo padrão para que possamos inferir sobre ela. Então, os agentes poderão raciocinar e conversar no contexto desta semântica. Vocês já ouviram falar da web semântica, então, né, pessoal? Sim, Lucas? Professor, eu confesso que não. Não, né? Então, a ideia da internet HTML5 aí é o conceito da semântica, que através de mecanismos corretos, que eu falo assim, ferramentas corretas, agente inteligente ou mecanismo de inferência, consigam ler a página e tirar ali as informações contidas dela, o significado daquela página. Por exemplo, quando a gente envia uma palavra em negrito, o que a gente entende quando a gente lê essa palavra em negrito? Não está chamando a atenção, não é verdade? É um destaque. Exatamente. A web semântica vai estar trazendo isso. Toda palavra que estiver em negrito, ela vai interpretar que aquela palavra ali tem que ter uma atenção especial no contexto daquela página. Como também aparecer imagens, né? Você poder identificar essas imagens, criar realmente uma base de conhecimento, não só mais criar ali o código HTML, né? Mas sim criar ali, embutido a ele, mecanismos de identificação do que está sendo tratado naquela página, né? Então, ontologias desempenham um papel fundamental em ambas as soluções, então, da web semântica, junto aí com os agentes inteligentes. Muito bem. Essa ontologia, esse termo ontologia, ela vem da filosofia. Na filosofia, tinha lá o Aristóteles, ele criou a ciência do ser, e esse ser, ele tem as características comuns deles, né? Então, ali estava se criando a ideia de estar dividindo os animais, as plantas, em espécies, né? Pegando os itens comuns entre eles, né? Para que pudesse ali criar uma taxonomia, né? Uma generalização, uma visão na qual pudéssemos inferir ali que se tem folhas, por exemplo, né? Se tem galhos, é um vegetal, né? Então, se tem pelos e vamos dizer assim, também amamenta seus filhotes, então são os mamíferos. Então, esta inferência, essa situação de estar criando ali mecanismos de estarmos identificando e separando os entes ali, os seres, foi essa a ideia da ontologia na parte da filosofia. Já na inteligência artificial, nós usamos isso para classificar classes, objetos e relações entre esses objetos, né? Entre essas classes. Então, a ideia é a representação de vocabulário, determinado domínio e suas conceituações, né? Então, a ideia da ontologia é estar aí pegando uma informação comum, né? Por exemplo, vamos falar sobre o curso de ciência da computação, né? O curso de ciência da computação, ele tem disciplinas que estarão contidas nele, a carga horária, os semestres, como serão distribuídos os semestres, além disso, qual é o objetivo de cada disciplina. Então, todo esse conhecimento ele pode ser encaixado ali na ideia de uma ontologia. Dependendo de como for alinhada essa informação nessa base de conhecimento, é possível estar aí inferindo sobre informações sobre esse domínio específico, tá? Muito bem. Então, olha lá, definições de ontologia, né? Então, temos várias definições. Essas aqui seriam as mais comuns, né? Nós temos uma maneira de se conceitualizar de forma explícita e formal os conceitos e restrições relacionadas a um domínio de interesse. Quando a gente fala domínio, é um conhecimento ali, um tema que estamos trabalhando. Então, a ideia é que possamos conceitualizar de forma explícita e formal, ou seja, chega num padrão, os conceitos e restrições relacionados ao domínio.
Uma ontologia é uma especificação explícita da forma de uma conceitualização compartilhada. Muito bem. Então, essas definições trazem a seguinte situação nossa aqui. Quando a gente fala aqui desses 4 itens principais, né? Especificação explícita, né? Então, nós vamos definições declarativas de conceitos, instâncias, né? Que são os objetos ali, mesmo considerando são objetos, a gente tem a instância, que são objetos, as relações entre eles, as restrições, os axiomas, né? As restrições, o que poderá ser, o que pode ser feito, aquele objeto consegue fazer, o que ele não consegue, né? O que não pode estar correlacionando com outro objeto. Então, essas informações a gente vai lançar ali como se fossem restrições, né? A ideia é que estejamos lançando como restrições. E os axiomas, nós podemos considerá-los como proposições verdadeiras, né? Então, quando a gente menciona que na chuva, geralmente, não, eu acho que na chuva só cai, também tem a chuva ácida, mas geralmente a chuva é composta por água, né? Então, podemos afirmar isso aí, e usando aí proposições que sejam aceitas, sejam como verdadeiras ou falsas, para que possamos montar aí conhecimento, tá? Formal, declarativo definida, sendo compatível com manipulação por agentes e sistemas. Então, a ideia de ser formal, a questão da definição das ontologias hoje em dia, é que, a partir desta montagem, dessa ontologia de forma padrão, outros agentes e sistemas possam estar inferindo sobre ele. O que é inferir? É fazer ali consultas e deduções em cima daquela base de conhecimento. Conceitualização, que é o modelo abstrato de uma área de conhecimento ou de um universo limitado de discurso. Então, essa conceitualização é estar pegando objetivamente aquele modelo e tentar, evidente, por ser uma questão via software, né? Nós temos que tentar definir todo o modelo de forma abstrata para que aquele conhecimento possa ser ali inferido posteriormente. E compartilhado com conhecimento consensual, seja uma terminologia comum da área modelada ou acordada entre os desenvolvedores e os agentes que se comunicam. Então, essa ideia de compartilhada é que já existem muitas bases de conhecimento que utilizam a ontologia como mecanismo de troca de informação. Então, é interessante que possamos aí pegar é possível compartilhar essa informação, e quanto mais testada for aquela ontologia, poderemos estar ali visualizando que ela está correta, ela está íntegra, né? Ela segue os parâmetros ali que foram definidos, tá? Então, a ideia básica, define um vocabulário comum, essa é a ideia da ontologia, né? Define um vocabulário comum para pesquisa que precisam compartilhar informações em um domínio. Então, se vocês estarão lá escrevendo, por exemplo, sobre sistemas tutores inteligentes, então a ideia, se você puder criar uma ontologia, mas antes disso consultar se já existe uma ontologia que fala sobre esse tema, né? E a partir disso você poderá utilizar essa ontologia para ter conhecimento aí, né? Além disso, que a partir dele você consiga até aumentar ou melhorar aquele modelo, tá? Então essa é a ideia. Ontologias para quê, né? Para quê? A ideia é que possamos compartilhar conhecimento. Com a web semântica, se a gente conseguir rotular aí nossas páginas com semântica no que está ali contido no site, facilitará e é uma forma de compartilhar conhecimento, né? Então, a ideia é que essa semântica, além de ela ser visível, as pessoas geralmente já têm a facilidade na leitura das páginas, né? De estar encontrando seu significado, mas também que agentes de software também consigam ler e saberem, no caso, identificar a importância que está contida em alguma página, né, em algum contexto ali sendo reutilizado. A ideia da reutilização, como eu mencionei aqui, né, para permitir a reutilização de conhecimento sobre o domínio. Dependendo da ontologia, é possível, a partir dela, né, aumentar ou melhorar o seu poder de inferência, né? Então, a ideia não é reinventar a reinvenção da roda, né, como ele diz aqui. A ideia é que estejamos procurando padrões, caso estejamos criando essa ontologia, a partir desses padrões que foram vistos, possamos apenas melhorá-los, né? A partir dessa situação, teríamos aí um domínio que já foi testado e reaproveitado dentro do nosso sistema, nossa base de conhecimento.
Lembrando que essa padronização, então, devido ao grande volume de dados, né, que estavam dispersos, a dificuldade de ler páginas, né? Se nós observarmos ali uma table, né, que está ali numa página internet, ela tem lá o cabeçalho da coluna e tem os registros ali, as linhas, né? Essa informação, para nossa visão, elas até são relativamente claras, né? Mas muitas vezes essas informações ficam ali junto com HTML, CSS, dependendo de como a página foi produzida, esse JavaScript, isso traz uma certa dificuldade na leitura. E a ideia é que esses itens possam também estar ali contidos em um rótulo para a leitura dos sistemas. Muito bem, ó. Outra situação importante das ontologias seria separar o conhecimento do domínio do conhecimento operacional, né? Então, é isso aí, a página tem lá uma situação que está sendo descrita, tem uma questão operacional que está sendo desenvolvida ali, mas a ideia é que estejamos ali separando o conhecimento, né, dessa parte operacional. Muito bem. Onde aplicar ontologias? Onde é que a gente pode aplicar essas ontologias, né? Então, na recuperação de informações, podemos também trabalhar em, por exemplo, bibliotecas digitais, né? Aí seria bem interessante para que a informação ficasse bem clara ali para leitura, identificações, né, das informações que estão contidas nessas páginas. Para essa parte da web semântica, a web semântica é importante que a ontologia esteja ali descrita. Temos a gestão do conhecimento. Uma outra situação muito interessante seria o processamento da linguagem natural. Se o software já consegue a leitura de informação, né, ou seja, com a fala, né, em linguagem natural, né, emitam sons ali em linguagem natural, a ideia também que uma ontologia bem feita estará municiando este software, né, de que essa aplicação de linguagem natural consiga ali ter mais conhecimento, ligar informações para que possa ali trazer respostas mais objetivas e claras ao que está sendo tratado, né, de conhecimento. A ideia de comércio eletrônico, a base da ontologia é o conceito do XML, basicamente, né? Então, o comércio eletrônico também estaria ganhando com isso. Já existe o tráfego de informações via XML, principalmente como estamos nos comunicando entre sistemas ou para que façamos as integrações, né? Quando usamos web services, muitas vezes usamos o XML, então já é um padrão de comunicação interessante. Então, ele também traria um benefício para o comércio eletrônico, principalmente para automatizar processos de logística. A partir do momento que o web server já está esperando ali informações para transporte, para encaminhamento de produtos, ele estaria ali escutando, né, o que está sendo transmitido ali no arquivo, na semântica do arquivo, para que a partir desta semântica ele pudesse desencadear algum tipo de ação específica ali dentro do sistema. A parte de sistemas multi-agentes também pode ser utilizado, né, com a ideia de estar conseguindo conhecimento, isso é bem relevante, para que eles possam ali estar atuando no que eles foram programados. As vantagens das ontologias, né? Qual é a vantagem? Então, reuso maciço do conhecimento. Então, a incorporação de conhecimento é facilitada, inclusive de linguagem natural. Então, a ontologia, assim, quando nós estivemos trabalhando com ela, vocês verão que ela é possível a leitura, nossa leitura, mas também facilitará, principalmente com a padronização que ela produz, a comunicação e a leitura do sistema. Então, facilitará bastante esta parte da linguagem natural. Então, e o reuso da informação, né? O reuso é muito importante. A partir do momento que uma ontologia esteja ali bem definida, nós sabemos que tudo na vida acaba mudando, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, se alguém fizesse uma ontologia de como as aulas eram trabalhadas anteriormente, basicamente as aulas elas tinham um ambiente chamado sala de aula, né? Na qual o professor explanava ali seus assuntos. Algumas vezes havia a ida ao laboratório, né? Entre outras situações ali que estavam, antigamente, trabalhavam-se em sala de aula, né? Hoje em dia, a sala de aula já ganhou um novo ambiente, né? A questão de estarmos trabalhando ao vivo, em locais diferentes, via plataformas que nos facilitam a comunicação. Então, isso aí é a ontologia, se fôssemos feito
de como ensinar aí na década de 90, hoje em dia ela terá que ser totalmente mudada. Então, mas alguns conceitos podem ser reaproveitados. Então, a ideia do conhecimento, da reutilização do conhecimento, está vinculado à adaptação de novas características ali no conhecimento que está sendo exposto nessa ontologia. Outra situação que poderá estar facilitando também é facilidade de acesso ao conhecimento via o browser, os navegadores, e servidores também. Então, a ideia é que isso facilitaria também a comunicação e a visualização dos browsers, né, desse conhecimento. Interoperabilidade entre formalismos, né? Então, a ideia da tradução traria maior facilidade. Muitas ontologias trabalham em cima de traduções. Então, ela consegue, a partir dali, ficar vinculado àquela palavra, os seus vários significados, a separação em classes, né? Quando vocês viram lá, separando essas classes, pode-se descrever várias delas em sequência, e essas classes podem ser utilizadas para tradução e até para mapeamento de informação, principalmente, né? Comunicação em nível de conhecimento, então pode ser diferente da linguagem interna, né? Então, a comunicação em nível de conhecimento dela será mais interessante para, principalmente, no caso, linguagem natural e os agentes inteligentes que a utilizam. Aqui a gente vai começar alguns exemplos da ideia de uma ontologia, né? Então, nós temos aqui elementos de uma ontologia. Então, basicamente, o que nós veremos lá? São as classes, então, os conceitos de domínio do discurso. Então, a ideia aqui é trabalhar sobre uma vinícola, né, pelo visto. Nós temos aqui vinho, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. Então, seriam as classes da ideia de estarmos trabalhando com vinícolas, com vinho, né? Aí nós teremos propriedades, cor, tanino, incorporado, uva, entre outros. Então, nós sabemos aí, por exemplo, que o vinho ele tem os atributos que estarão vinculados a ele. Então, o vinho tinto tem uma cor diferente do que o vinho branco. Então, são atributos, a gente chama isso de atributos. Restrições sobre as propriedades, né? Nós temos as facetas, o tipo, cardinalidade. Quando a gente fala o tipo e cardinalidade, até podemos colocar um range, quantidade, né, de informação que poderá estar descrita. Por exemplo, no vinho tinto, ele tem mais açúcar do que o vinho seco. Alguém de vocês já bebeu vinho? Já sabe o que eu estou falando, né? Vinho. Bom no frio ainda. É bom ainda no frio, exatamente. Então, o vinho, basicamente, vocês aí, não sei se vocês... Tem algumas pessoas que gostam do vinho suave, que é um vinho mais doce, né? Quase parecido com um suco de uva, mas muitas vezes com álcool junto, né? E temos ali o vinho seco, que é com menos açúcar, com um sabor mais vibrante, mais forte, né? Então, essas restrições são colocadas ali nas propriedades, caso estejamos criando aí essa base de conhecimento sobre vinhos. Então, ontologia mais instância de classe, nós temos aí uma base de conhecimento. Então, pode-se criar uma base de conhecimento sobre esse tema, para que façamos aí as ligações das classes com seus atributos e com suas restrições. Aqui fala sobre os tipos de ontologias. Basicamente, nós temos a ontologia de representação, que define as primitivas de representação. Nós temos os frames, que são quadros, né, nossas classes, né? Axiomas são as proposições que deverão ser verdadeiras. Por exemplo, o vinho tinto, ele tem que ser doce, vamos dizer assim, né? Então, podemos colocar essa primitiva, essa proposição que tem que ser verdadeira. Os atributos e outras formas declarativas, né? Então, nós temos essa ontologia de representação. Ontologias gerais, que contém definições abstratas necessárias para a compreensão de aspectos do mundo, né? Como tempo, processos, seres, coisas, podemos ver carros, veículos, né? Aeronaves, entre outras situações. Ontologias genéricas são conceitos mais genéricos e abstratos, geralmente comuns a vários campos, né? Então, seriam conceitos aí, por exemplo, quando a gente fala qualquer área do conhecimento, o estudo requer atenção, requer dedicação, né? Então, isso aí não importa, diferente da área que você estiver trabalhando, estudando, aliás. O estudo em si, o mecanismo de estudo, ele compreende atenção, disciplina, né? Então, alguns itens que são comuns, a gente pode estar trabalhando em cima dessas ontologias genéricas.
Ontologia de domínio de aplicação trata domínio específico de uma área genérica de conhecimento, como direito tributário, microbiologia, computação, economia e assim por diante. É possível também. Essa seria uma questão mais simples, mas é bem factível aí de uso, né? Quando trabalhamos de forma mais específica. Muito bem, então, como se construir uma ontologia? Primeiro, nós temos que determinar o domínio e o alcance que nós estaremos trabalhando, né? Então, qual é o assunto que estaremos trabalhando? Como é que esse assunto a gente vai estar? Até que ponto ele vai ser trabalhado? Basicamente, vocês terão que apresentar o TCC. Acredito esse semestre, né? Vocês estão no 8º semestre. Não é isso, pessoal? 8º? Eu acho que é. Estou meio quieto aí. Acredito que sim, né? Então, quando vocês, por exemplo, o próprio TCC é uma ontologia, se nós pensarmos. É possível criar uma ontologia em cima do TCC de vocês, da pesquisa que vocês estiverem desenvolvendo. Então, basicamente, a pesquisa, você também define qual vai ser a abrangência da pesquisa que vocês estão fazendo, né? Assim, definir a abrangência. A partir desta abrangência, né, é que vocês vão delimitar aí o que será pesquisado, né? Muito bem. A outra questão interessante também de qualquer pesquisa, no caso de uma ontologia, é enumerar os termos importantes, o que vai ser relevante para que estejamos trabalhando. Então, esses termos têm que ser anotados para que possam ser ali informados dentro desse conceito, desse projeto, dessa ontologia. A outra situação é definir classes e hierarquias, né? Esse conceito de classe e hierarquias é muito similar à orientação a objeto. Então, nós temos a superclasse e a subclasse. As subclasses, é evidente que elas estarão herdando características da superclasse. Além disso, de herdar essas características, né, de forma, podemos também reescrever alguns itens para adaptar uma funcionalidade a mais, né, que esteja descrita ali numa subclasse. Mas é um conceito similar aí ao que nós vemos na orientação a objeto. Definir atributos e relações. Também aí a gente vai estar vinculando como os objetos, as classes, né, desculpa, vão estar se comunicando. Além disso, definir as restrições, são as cardinalidades, o tipo, para que possamos aí definir como essas relações ocorrerão, se elas ocorrerão de forma de união ou de junção, ou seja, que elas não podem acontecer juntas, né? Se escolher um item, não pode vir com outro, e vice-versa. Então, essas situações são definidas aí nessas restrições. Então, o processo de desenvolvimento de uma ontologia, ela segue, então, um processo que a gente fala interativo, né? Então, a ideia é que determinar o escopo, considerar o reuso, enumerar termos, definir classes, definir propriedades, definir restrições e criar instâncias. Então, isso aí é o mecanismo, né, de estarmos aí o processo de desenvolvimento de uma ontologia. Então, definir o escopo, considerar reuso, enumerar termos, definir classes, propriedades, definir restrições e criar instâncias de forma interativa. Basicamente, vamos começar aqui pelo primeiro, definir o domínio e escopo. Então, qual o domínio que a ontologia irá cobrir? Para que nós estaremos usando a ontologia? Então, quais tipos de questões e informações a ontologia devem prover respostas? A ideia é que, se a gente está provendo uma ontologia, nós temos que pensar nas possíveis perguntas, né? E respostas, evidentes, que terão essas perguntas. É muito similar ao processo de pesquisa. Uma pesquisa, muitas vezes, a gente vai estar definindo o que iremos pesquisar e quais as perguntas iremos responder, né? Então, essa é o conceito de uma pesquisa. Então, olha lá, por exemplo, um exemplo da ontologia de vinhos. Então, servirá para uma aplicação que pretende verificar combinações de vinho e carne. Isso é uma questão interessante. Nós estamos agora no frio cuiabano, né? Aqui, basicamente, o vinho ele é bem consumido só quando faz os dias mais frescos, assim, né? Mais frios na capital mato-grossense. E esses vinhos aí, eles combinam, né? Dependendo do que for ali consumido, com um tipo de comida. Geralmente, a nossa comida para essa época do ano é o vinho junto com o escaldado, né? Que é utilizado na nossa... Macarone! Com macarrão também, uma sopa de macarrão, mas mais ou menos vai para isso. Agora, as pessoas que consomem vinho com mais corriqueiramente, né, mais frequência, elas gostam muito de combinar o vinho com a comida. Então, essa, por exemplo, seria a ideia de estar criando uma ontologia de vinhos, é estar definindo aí os diferentes vinhos, principalmente tipos de comidas,
e fazendo uma combinação entre eles. Além de estar criando isso, poderia também estar criando aí um processo natural para um artigo de revista especializada, né, atrás de sinônimo, palavras aproximadas, e que tenham ali a ideia de estar trazendo resultados em prol desta característica principal de combinar vinhos e comidas. Muito bem. Essas questões de competência. Uma maneira de determinar o escopo de uma ontologia é determinar uma linha de questões que a base de conhecimento ontológica deverá responder. Então, novamente, aqui vem a questão das perguntas, né? O que essas perguntas poderão ser respondidas, né? Quais características de vinhos eu devo considerar quando escolho um vinho, né? Bordeaux é um vinho tinto ou branco? Aí a gente pode responder isso aí também com ontologia. Qual a melhor escolha de vinho para carne grelhada? Quais as características de um vinho que afetam sua relação com o prato? O que ela estaria trazendo ali de benefício da combinação com o prato? Então, sabor, o corpo específico do vinho muda no ano da safra. Aí, o ano da safra interfere, então, na criação do vinho, o tempo de armazenar. Então, são várias situações aí que podem ser e devem ser respondidas, né? A ontologia contém informações suficientes para responder essas questões. Então, depois de feitas as perguntas, né, as perguntas ali estando descritas, delimitado o escopo, começa-se a montar a ontologia e verificar se todas essas perguntas estão sendo respondidas. E, enquanto não tiverem, ainda houver questões não respondidas, a ideia é que seja refinado o modelo até que consiga aí responder a essas perguntas. Muito bem. Outra situação que faz parte, então, desse desenvolvimento é considerar o reuso. Por que reusar outras ontologias, né? Basicamente, economizar esforço, interagir com ferramentas que usam outras ontologias, também é interessante, até para que possamos conhecer outras ontologias, usar ontologias que tenham sido validadas através de uso de aplicações. Se a ontologia a ser reusada está apresentada em outro formalismo, isso não é um problema, existem ferramentas que conseguem importar e exportar no padrão que nós estamos trabalhando. Então, existem linguagens específicas para ontologia, e usaremos aqui será a OWL, mas isso não interfere a ideia de estar tentando usar ferramentas que modifiquem, né, que importem esta ontologia e a exporte conforme o nosso mecanismo de trabalho. Falando em reutilizar, essas são algumas bases de ontologias nas quais vocês poderão utilizar. Nós temos uma biblioteca de ontologias da Google. Essa está um pouquinho defasada, não sei se a Google ficou com medo, mas ela disponibilizou bastante, uma biblioteca até numerosa, mas faz um tempinho que não tem reutilização. Nós temos a ontologia Looper, que é da UI3Z, está bem mais atual, né? O site está aí também. E ontologia de domínio específico, nós temos algumas ali, vinculadas principalmente à questão da linguagem médica, né? Essa situação aí de estar disponibilizando informações na internet e mecanismos de referência sobre esses dados está também correlacionada à ideia de dados abertos. A ideia de esses dados abertos também sejam utilizados. Tem muitas prefeituras que liberam algumas informações, muitos sites, acho que na aula passada nós fizemos aí vocês usaram o site de vacinas, né? Aquele site de vacina, ele tenta liberar ali alguns dados para importação em nosso sistema, na estrutura CSV. Mas é uma ideia já de dados abertos, então isso aí também comprova isso. Alguém criou algumas ontologias e deixou ali disponível para que vocês possam fazer o download e observar como elas funcionam, tá? Vou pegar esse site aqui. Depois vocês pegarão e verão aí. Muito bem. Enumerar termos importantes. Então, é um outro item que faz parte do processo de criação. Então, quais são os termos que são falados? Quais são as propriedades desses termos? O que nós queremos dizer sobre os termos? Fazer listas sem se preocupar com relação aos sinônimos. Então, a ideia de estar enumerando. Então, nós já definimos o escopo, as perguntas. Vamos verificar se existe alguma ontologia pré-criada já, ou já até bem utilizada para que possamos incorporá-la, né? E a ideia de estarmos definindo os termos que estarão ali sendo
acessados ou serão, aliás, informados nessas ontologias, na ontologia que estamos criando. Então, definir esses termos para que possamos inseri-los depois em nossas ontologias. Os termos, por exemplo, de uma ontologia de vinho, né? Então, seriam os termos que todos aí teriam que entender como eles estariam correlacionados. Nós temos, por exemplo, vinho, uva, vinícola, localização, cor do vinho ela é interessante, corpo do vinho, sabor, quantidade de açúcar, vinho branco, vinho tinto, a parte da comida, né? Frutos do mar, peixe, carne, vegetais e queijo. Aqui nós temos algumas situações. Por exemplo, esse vinho Bordeaux. Para mim, o vinho Bordeaux é a mesma coisa do vinho tinto, mas aqui ele aparece diferente, é até uma boa questão para pesquisarmos, né? Mas a ideia é que esses seriam os termos que estariam ali informados nessa ontologia de vinho. Então, isso faz parte do que nós estamos pensando. Dependendo da pesquisa que estamos fazendo, tem que definir essas palavras-chave, né? Também, quando vocês leem um artigo, isso, como eu falo, essa parte da ontologia está muito vinculada a estudo, a criar conhecimento. Um artigo mesmo tem os keyword, né, que são as palavras-chave. Então, essa é a ideia também, criar palavras-chave para que possamos, a partir delas, estar montando aí a nossa ontologia. Muito bem, o outro item aqui, que faz parte também dessa montagem dessa ontologia, é definir classes. Escolher termos de listas criadas na etapa anterior. Então, qual é? Criamos aqui os termos que seriam mais utilizados, que estão correlacionados a essa ontologia. A partir desse termo, nós criaremos as classes, né? O conceito de classe. Esse conceito de classe é para que possamos criar a hierarquia, basicamente, né? Então, uma classe é um conceito de domínio. Então, uma classe de vinhos, uma classe de vinícolas. Vinícolas é onde estão sendo produzidos. A classe de vinho tinto, aí teremos os vinhos tintos que estarão relacionados a esta classe. Uma classe é uma coleção de elementos com propriedades similares. É a mesma coisa da orientação a objeto. Nós, quando criamos uma generalização, uma taxonomia, qual a ideia da taxonomia? É que eu estou lá generalizando em um item, né, características comuns, para que a partir dessas características comuns possamos aí, gerar aí, e filhos, né, vamos dizer assim, objetos que tenham aquelas propriedades similares. As instâncias das classes, uma garrafa de vinho na Serra Gaúcha para um almoço. Então, essa é uma instância já desta classe aí, da classe vinho. Muito bem, então a definição de classes, relevante. Então, as classes geralmente constituem uma taxonomia hierárquica, uma hierarquia de subclasse e superclasse, uma hierarquia de classe geralmente de uma hierarquia IS-A, né? Uma instância de uma subclasse, uma instância de uma superclasse. Essa ideia, basicamente, é que, quando estamos fazendo a ligação de subclasse e superclasse, as propriedades e características da superclasse, elas são transmitidas automaticamente à subclasse. Geralmente é para até facilitar a separação, né? E as deduções que estarão vinculadas aí a esses itens. Como nós fizemos aí do referente aos mamíferos, né? Tem pelo e mamenta, são características do mamífero, então não importa como esse mamífero aí, se ele vive na terra, se ele vive no mar, se ele vive no céu, né? Tendo essas características, podemos considerá-los como mamífero, né? Então, não importando nem o ambiente que vivem, como vivem. Aqui está falando novamente sobre classes, propriedades, né? Essa parte das propriedades definida em linguagem natural é interessante, até para que, quando estejamos criando as classes, estejamos aí pensando uma comunicação mais próxima da realidade, para que possa aí fazermos a leitura, né, e criar aí a comunicação via linguagem natural. Importante. Muito bem, passando aqui para propriedades da classe. Então, faz parte aqui a questão das propriedades. Basicamente, as propriedades servirão para que façamos a relação entre as classes, né? Então, geralmente, classes não têm informações suficientes para responder às perguntas de competência. Então, precisamos aí definir as propriedades. Então, basicamente, as propriedades terão essa missão aí de estar trazendo informações, principalmente dos relacionamentos aí entre classes. Então, geralmente, classe não tem informações suficientes, já falei, precisamos de propriedades. Então, as propriedades, algumas vezes, quando vocês estiverem lendo, elas parecem como slot, nome slot. Uma classe descreve atributos da instância da classe, relação entre outras instâncias. Por exemplo, cada vinho terá cor.
quantidade de açúcar, produtores, entre outros. Então, todas essas são atributos que estão vinculados às instâncias, né? Então, podemos considerar aí essas relações aí descritas como a questão da característica da propriedade da cor, da quantidade de açúcar, quais são os produtores, a localização, o tipo da uva que foi utilizado. Então, temos várias informações que podem ser aí inseridas nesse contexto. Muito bem, tipo de propriedades. Nós temos a propriedade intrínseca, então sabor e cor de vinho. Basicamente, eles terão isso aí de forma intrínseca, ou seja, fará parte deles, né? Propriedades extrínsecas, que são o nome do vinho, você pode colocar o nome que você quiser, e o preço também poderá variar, dependendo aí da qualidade que você achar que o vinho tem. Se você for um produtor, as características que você utilizou para que esse vinho fosse comercializado, então isso é uma característica extrínseca, uma propriedade que pode ser descrita. Outras situações, as partes, ingredientes de um prato, então isso pode também ser um tipo de propriedade, né? As relações entre outros objetos, por exemplo, produtores de vinho, uma vinícola. Então aqui nós temos uma relação entre objetos que também é coordenado pelas propriedades. Então as propriedades, elas poderão conter aí tipos primitivos, que nós podemos definir como strings, numbers, tá? Float, int, ou propriedades complexas. Aí serão descritas, né? Contém, aponta para né? Seria a ideia de um vínculo que seja feito por um contexto, por exemplo, produtor do vinho da localização tal. Então, você pode fazer esta ligação para que estejamos aí definindo que naquela região o vinho, podemos considerar que ela foi feito usando tais características. Então, essa definição ela pode também ser feita como uma propriedade dita como complexa. Quando usamos essas propriedades simples, aí nós podemos definir aí uma string, né, uma descrição, uma anotação do que vem a ser aquela informação, um número, né, para que estejamos aí tendo um parâmetro de entrada. Caso, por exemplo, a temperatura do vinho, acho que vocês devem saber que geralmente o vinho ele é guardado em locais em que a temperatura não passe lá de, sei lá, uns 16 graus, 15 graus. Então, essas são as adegas, é uma temperatura mais correta de armazenamento de vinho. Então, isso faz parte aí dos atributos que poderão ser numéricos informados nesse contexto aí dos vinhos. Muito bem. Aqui está falando sobre a questão de estarmos também herdando propriedades, né? Então, se um vinho tem um nome e é gostoso, um vinho tinto, né, também tem nome e gosto. Então, um vinho tem nome e gosto, o vinho tinto também vai ter o nome e gosto. Então, essa é a questão por questão das propriedades também serem passadas como sendo herdadas, né? Basicamente, é isso que a gente vê aqui nesse contexto de herança. É mesmo que aplicamos aí em nossa programação, né, na orientação a objeto. Definir restrições e propriedades. Então, já estamos chegando ao final ali. Então, restrições de propriedade, escreve, que limitam o conjunto de valores possíveis para o slot. Então, aqui as restrições elas podem ser então utilizadas apenas para que estejamos limitando ligações entre classes, né? Evitar também que haja mistura de outras informações, por exemplo, na confecção de um vinho, né? A partir do momento que ele receba lá a característica ser tinto, então ele já não poderá mais receber a outra, né? E também para limitar valores. Então, por exemplo, o nome de um vinho pode ser uma string, ela vai ter que ter poderá ter uma quantidade, né, X de valor que poderá ser descrita nisso. O produtor de vinho é uma instância da vinícola, então nós temos que falar que sempre o produtor de vinho estará vinculado a uma vinícola. Uma vinícola tem uma localização explícita, então tem que estar em alguma região. Essa localização fará com que esse vinho também traga aí uma valorização, né? Basicamente, os vinhos que vocês devem tomar aqui na região, se forem nacionais, eles não são todos, mas a maioria vem da Serra Gaúcha. E os importados aí que tem bastante aceitação no mercado são vinhos chilenos e argentinos. Então a localização faz também uma diferença nessa comercialização desse negócio, né? Então isso também pode ser aí definido que tem que ter essa localização para que possam aí ser descrita essa vinícola. Muito bem. Então, as restrições comuns, nós temos a carnalidade
de propriedade, o número de valores de uma propriedade tem, né? Então, podemos definir aí a cardinalidade, o range de que estará sendo trabalhado, basicamente, o máximo de ligação de um item e outro. Tipo de valor de propriedade, então, o tipo de valor de uma propriedade tem. Então, esse tipo de valor que a gente vai encaixar aí, daqui a pouco eu vou falar sobre o que esse encaixa faz a string, os números, né? Muito bem, valores mínimos e máximos, aqui que vem o range de valores, né? Qual a ideia de valores que estarão ali contidos numa faixa de informação. E valor default, que são valor que uma propriedade tem, caso explicitamente especificado, né? Caso não seja sido especificado. Então, essa podemos considerar aí uma definição padrão aí que possa ser usada para esses vinhos, é a questão da embalagem, né? Caso a vinícola trabalhe apenas com 750 ml, então todos os vinhos já automaticamente sairão com esse valor descrito em sua capacidade, sua quantidade, né? Em alguns casos, poderá ter uma alteração, né? Talvez ocorra aí estar sendo informado um valor diferente, mas por padrão ele seguirá essa quantidade. Muito bem, os tipos comuns, como eu mencionei, né? Então nós temos string, que é o texto em si, numérico, número, né? Desculpe, do tipo inteiro, integer ou float, 15 é o 4.5, booleano, verdadeiro ou falso, flag, tipo enumerados, né? High, medium, alto, médio e baixo, né? Tipo instância, uma instância de outra classe, então você fica uma classe para a qual a instância pertence. Então a classe vinho é do tipo de valor para propriedades produtores da classe vinícola. Então ela podemos especificar então tipo instância para que norteie esta forma de trabalho, né? Essa forma de comunicação. Então esses são os tipos, as restrições comuns quando a gente pensa em estar aí criando uma ontologia que podem ser informados no software foi escolhido para a criação dessa ontologia. Criar instâncias, estamos já no último ali, na última situação que está a ser definida. Então aqui escolher uma classe, criar uma instância de uma classe. Então a classe torna-se um tipo direto de instância, qualquer subclasse do tipo direto é um tipo da instância, né? Então atribuir valores à propriedade da instância, a ideia é que se você instanciou seu modelo, você vai poder atribuir valores e vai verificar se esses valores, o que será inferido sobre eles, lógico, sempre obedecendo às restrições. E para isso é necessário que tenhamos uma ferramenta para aquisição de conhecimento. Então, temos que utilizar uma ferramenta para que estejamos chegando a esse resultado, estarmos provendo essa ontologia, criarmos essa ontologia. Muito bem. Então, o produto final do projeto ele tem que ser uma descrição sempre formal de ontologias, tem que ter os termos, as classes, hierarquias, propriedades, restrições, as instâncias, né? Isso aí seria o produto final da ontologia. Todos esses elementos irão permitir o uso de uma ferramenta de software para a especificação da ontologia em alguma linguagem formal. Então, a ideia é que depois de ter alinhado todos esses elementos, que a partir daí possamos estar aí definindo e usando um software para trabalhar com essa ferramenta. Vi aqui uma mensagem, não tem a mensagem, não. Tá só um momentinho, vamos continuar então aqui. Então, a ideia de que temos uma ferramenta, evidente, facilitará a criação dessa ontologia. É importante que tenhamos aí uma ferramenta que saibamos operar em uma delas, né? Para que possamos criar essa ontologia da melhor forma possível e tenhamos os resultados adequados aí. Muito bem. E a ferramenta que usaremos nessa nossa aula será essa aqui, será a Protege. A Protege, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida na Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. Inclusive a Faculdade de Medicina, caracterizada por ser uma faculdade de medicina, mas criaram essa ferramenta aqui, Protege, para que possam ser criadas ontologias internas a ela. Ela aceita diversas linguagens de ontologias, tá? Saibam que existem algumas linguagens que são definidas para trabalhar com esse tema na web semântica. Então, Protege um ambiente extensivo e independente de plataforma para criação e edição de ontologias e bases de conhecimento. Foi escrita em Java e utiliza uma máquina virtual para execução em qualquer plataforma. Já existe a versão web, tá, pessoal? Para usar a versão web desta ferramenta, é necessário que vocês façam um cadastro no site, né,
da desenvolvedora do software, para que vocês tenham acesso ao ambiente web. Hoje faremos um download, tá, de uma versão, mas essa versão que nós usaremos, ela tem total integração com essa ferramenta web. Então, futuramente, o que for feito nela pode ser reaproveitado nesta ferramenta web. Então, muito bem, esta ferramenta Protege, ela importa e exporta ontologias em diversos formatos, facilitando a reutilização e intercâmbio de ontologias. Ela usa a OWL, tá? Que é a linguagem web de ontologias, tá? Ela usa esta linguagem. Existem outras, até a própria, quando eu mostrei aqui a Google usa uma outra linguagem, que é esta aqui da DAML, tá? Ela usa essa linguagem chamada DAML para especificar a sua ontologia. Mas, mesmo assim, a Protege ele é possível também utilizar esta sintaxe, né, para criação dessa ontologia. Muito bem. Então, para que nós possamos utilizá-lo, ele é um software que nós faremos o download. Está o site ali, protege.starfor.edu. Lá vocês farão o download desta ferramenta para que nós possamos aí realizar aí uns testes nessa nossa aula de hoje. Muito bem, eu vou passar aqui a aula para o ambiente de download para que nós possamos encontrar o que vocês terão que fazer o download, tá, pessoal? Só um momentinho. Então, vou acessar aqui o ambiente. Muito bem. Então, vamos abrir o navegador. E nós vamos, neste momento, vamos procurar o Protege na internet, tá? Poderão entrar no Google e Protege. Tá errado aqui o idioma. Protege download. Protege. Aí o primeiro site que ele estará aparecendo é starfor.edu. É esse site que vocês deverão clicar. Clicando nesta opção aqui, ele mostra quantos usuários já viram, né? Aí fala que é uma ferramenta open, para sistemas inteligentes. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui nós temos... vamos clicar aqui em Download Now. Em Download Now, ele vai estar mostrando essa versão for Windows. Caso vocês queiram, vocês poderiam usar ali Protege Web Protege. Então, poderiam também utilizar essa versão aqui. Mas vamos utilizar essa daqui. Então, vamos clicar para fazer o download. Aparecerá essa janela para o registro. Vocês apenas vão falar que não, que vocês já são registrados, né? Mas não sei se são. Muito bem. Começou o download. A versão que nós usaremos, então, será 5.5.0. E aí, pessoal, acabou o download de vocês? Baixando aqui, professor. Tá, joia. Aí, professor, eu paro na casa da minha mulher para assistir aula. Aqui eu tô pelo celular hoje. Não dá tempo de eu chegar em casa. Não, tudo bem, mas aí depois você faz o download. O Thiago já avisou que o dele já foi feito o download. Muito bem, a internet tá rápido. Tem roda no Mac também, professor? Oi? Roda no Mac também isso aí? Olha, usa o web então para rodar no Mac. Tá. É para funcionar no Mac, porque ele vai usar a máquina virtual Java, né? Mas eu fico em dúvida aí. Eu não estou usando o Mac, então não posso te falar. Muito bem. Depois do download, vai aparecer uma pasta compactada, né? Windows. Vocês vão descompactar esse arquivo. Extrair tudo. Depois da descompactação, só um momentinho que está acabando aqui.
Eu vou enviar para a área de trabalho um atalho, mas ele descompacta, você não precisa instalar, tá, pessoal? Só a descompactação dele já é o suficiente. A URL é protege.quê? Protege, só vou mostrar aqui para você, protege.stanford.edu. Beleza. Tá aqui. Somente para fechar essa luz. Beleza. Então eu enviei um atalho para a área de trabalho, né? Tá aqui o atalho que protege. Vocês entrarão nele. Tá, vamos entrar aqui lá. Temos lá o protege.exe. Vamos clicar nele. Ele vai demorar um pouquinho para abrir, ele vai fazer uma verificação das possíveis atualizações. Essa é a ideia da atualização que ele vai abrir aqui. O meu não abriu. Deixa eu ver. Já abriu a tela de vocês, pessoal? Geralmente Professor, vou sair da aula aqui e já volto, tá? Vou abrir aqui no PC. Tá. Geralmente, quando é aberto, ele abre essa janela aqui para vocês do Automatic Update, né? São alguns plugins que ele tem disponível para integrações entre IDEs, entre ferramentas, frameworks, né? Então, aqui temos algumas plugins que podem ser feito download automaticamente inseridos dentro da plataforma aqui do Protege. Abriu essa tela para vocês? Perfeito. Sim, aí o Thiago falou. Muito bem, essa tela aqui, então, eu não preciso escolher nada, tá? Só para mostrar para vocês, mas nesse exemplo que faremos, não é necessário baixar nenhuma desses plugins aqui. Vamos fechar. Então, nós temos aqui, basicamente, a tela em que faremos nosso trabalho, né? Ele tem aqui as informações que vamos descrever de entidades, depois vamos adicionar classes aqui, propriedades, entre outras informações aí para o nosso sistema, tá? Basicamente, então vamos fazer o seguinte, para começar, vamos criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta dentro da pasta documentos aqui, chamado projeto protege. Não, vamos fazer protege projeto. Crie esta. Muito bem. Depois da criação dessa pasta, vamos salvar esse arquivo nessa pasta, tá? Então, vamos clicar aqui em File, Save As. Aqui, a tela, antes de salvar, ele vai perguntar se nós queremos qual sintaxe usaremos para a nossa ontologia, tá? Temos o padrão RDF. RDF é um padrão também bem aceito, principalmente também para indexar na Web Semantic, tá? Ela, então, seria o XML usando essa sintaxe RDF. Mas vamos salvar como OWL. Escolha, então, OWL, XML.
Putz, professor, a versão web é bem diferente. Acho que É vou ter muito que baixar diferente? mesmo. Então baixa aí, melhor. Deixa eu ver se Aí o Paulo, você não tem uma máquina virtual aí que roda Windows? Aí você faz download e usa essa versão. Vamos baixar essa então da... Aqui não é web, então. Ah, mas tendo um Java, acho que ele já Eu roda, acho né, que professor? roda também. Eu também suspeito que roda. Só que não vai ser esse executável que eles colocaram aí, né? Vai ter que ser um jar. Deixa eu ver na pasta dele aqui se ele tem o jar. Vamos ver, né, se o PC aqui vai deixar eu instalar, que é o PC da empresa. Não, ele não precisa instalar, só descompacta e usa. Aí ele não é para instalar nada no seu computador. Ah, é 117. Um pouquinho grande. Aí, pessoal, só é importante, então, quando vocês forem salvar, eu criei uma pasta, né? Lembrando para a gente salvar o projeto nessa pasta, dentro da pasta documentos aqui. E escolham aí, antes de salvar, ele vai perguntar qual vai ser o formato dessa ontologia. Aí vocês escolham aí AWL. Clique em OK. Ele vai já pedir para que nós estejamos informando o nome. Então, nós faremos o exemplo aqui de uma pizzaria, tá? Então, vamos colocar aí Onto Pizza. Dentro da pasta protege, .pj.prj, né? E vamos salvar. Professor, peraí, não, não onde que eu crio o projeto aqui? Tá, quando ele abre a tela, ele já abre com o projeto já aberto para você, é um primeiro projeto, tá? Você vai clicar em salvar. File, save, aí ele já vai Aham. aparecer qual tipo Ah, de arquivo você quer trabalhar. aí eu pego OWL. Isso, OWL XML Syntax. exato. Aí depois coloque eu monto pizza. E vamos clicar em salvar. Foi. Foi, né? Muito bem. Então, nós estamos criando um arquivo que vai ser a XML. Você deve saber que o arquivo XML tem cabeçário de informações, né? Onde estará descrito alguns dados. Então, nós temos o cabeçalho da ontologia aqui. Ó. Neste cabeçalho, vocês têm um endereço aí onde está sendo salvo dentro do seu arquivo, né? O que nós faremos aqui no endereço? Nós vamos mudar o nome para esse que nós acabamos de salvar aqui, tá? Então, aqui está, onde está ali, 2021/4/ ontologia 2, então vamos colocar aqui ponto pizza ponto w não owl. Deixa eu só colocar a lupa para vocês enxergarem melhor. Para chegar melhor, ficou pior. Não tá fácil. Olha como é que ficou aqui o cabeçalho, tá? E embaixo, ó, vocês têm aqui o e.g, isso aqui é o exemplo, tá? A ideia, então, do cabeçalho, qual versão que nós estamos trabalhando dessa ontologia. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso copiar isso aqui, colar embaixo, coloco apenas barra 1.0.0. Opa. Certo, pessoal? Aqui foi. Foi, né? Então é o seguinte, pessoal, é isso aí que nós
configuramos, já podem clicar em Save novamente, só para ele salvar essa configuração que nós acabamos de fazer. E vamos fazer o seguinte, nesse momento aqui, vamos fazer uma pausa, tá, para o intervalo. Aí retornaremos aí para continuar este exemplo dentro do Protege, tá bom, pessoal? Vou fazer uma pausa e beber uma água. Só não pode tomar vinho, tá? Aí já retornaremos aqui para a nossa aula. Beleza. Beleza? Até daqui a pouquinho, então. Falou. Até mais.